Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje nós vamos continuar estudando aqui, Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 9, chamado Primitivismo e Técnica. E o Ortega ele fala assim: a rebelião das massas apresentam dois lados. É por si própria uma potência bifrontal de triunfo ou de morte. Quando ele fala que a rebelião das massas é uma potência bifrontal, ele está dizendo simplesmente que essa rebelião das massas, que ele chama de rebelião das massas, como em qualquer coisa da existência, ela sempre possui características que às vezes parecem antagônicas e possibilidades que parecem antagônicas. E a realidade dessa rebelião das massas é a mesma coisa. Ela também se apresenta, por um lado, como uma realidade que tem, se você refletir, qualidades, virtudes e possibilidades positivas, e ao mesmo tempo essa tal de rebelião das massas tem o seu ponto negativo. É interessante porque às vezes o filósofo ele é incompreendido nesse sentido. Ele não é entendido como alguém que está fazendo filosofia, mas alguém que precisa necessariamente, como em todas as coisas, assumir um lado. Será que é preciso assumir um lado? Será que é preciso tomar partido? O papel do filósofo, antes de tudo, é um papel neutro. Veja bem, não é ficar em cima do muro, gente. Não é isso. Nesses tempos de tantas discussões políticas, parece que basta você não apontar uma solução ou assumir um lado explícito que você está em cima do muro. Não. O filósofo, ele vai ter opiniões, ele vai ter perspectivas definidas, mas ele vai chegar nessas opiniões, nessas perspectivas, depois de bastante estudo e de bastante observação. E a maioria dos trabalhos realmente filosóficos, eles não são a solução, eles não são a resolução, eles são o caminho. Então, como eles são caminho, eles estão naquele momento do processo filosófico que o filósofo está observando, está identificando os fenômenos e não tomando partido. Ele nem pode, porque se ele tomar partido, ele está afetando o fenômeno e não está tendo uma atitude verdadeiramente científica. Então, muitas vezes o filósofo ele é incompreendido por isso. O filósofo parece aquele cara ou cético ou então isento. Ele é isento de alguma forma, mas não isento como uma característica permanente do seu ser, mas como método, né? O filósofo, na sua metodologia, tem de ser isento. Ele tem de analisar as coisas de maneira a não se deixar influenciar por conceitos já existentes. Ele tem de analisar as coisas de uma maneira neutra, em princípio, para poder chegar a resultados. E quando o Ortega está analisando a rebelião das massas, o fenômeno das massas, ele está também analisando algo que está acontecendo no seu tempo, que ele identifica como algo novo, e ele não está tomando decididamente posição se isso é positivo ou negativo. Ele apenas está desenvolvendo, refletindo sobre o fenômeno e verificando aquilo que está acontecendo. E nessa verificação ele percebe, olha, esse fenômeno das massas tem algumas coisas positivas também, possibilidades que antes não existiam. Mas, ao mesmo tempo, ele traz características que podem ser muito perniciosas. Por isso que ele coloca: a rebelião das massas apresentam dois lados. É por si próprio uma potência bifrontal de triunfo ou de morte. Ele pode levar para um lado ou para o outro. E ele continua: não creio na absoluta determinação da história. Ao contrário, penso que toda a vida e, portanto, a história compõe-se de simples instantes, cada um dos quais está relativamente
indeterminado em relação ao anterior. O que ele está fazendo aqui é justificar essas possibilidades. Diferente do pensamento progressista, por exemplo, que determina a história e diz que a história já está de alguma maneira determinada em seu andamento, o Ortega não defende isso. Ele fala o seguinte: a história é formada de instantes e ela não está determinada, ela pode ir para um lado, ir para o outro, depende dos movimentos que são feitos por pessoas, por indivíduos, por coletivos também. Então veja, o fenômeno das massas não é em si um fenômeno que condena a sociedade. Ele é um fenômeno que tem a possibilidade de conduzir a coisas positivas também. Mas também tem muitas possibilidades de manifestar coisas negativas. O fenômeno das massas é um fenômeno aberto, que possui características que podem levar à ruína da sociedade, mas poderia levar, teoricamente, até a desenvolvimentos interessantes para essa mesma sociedade. A rebelião das massas pode, de fato, ser o veículo de uma nova organização da humanidade, ímpar, mas também pode ser uma catástrofe no destino humano. Aqui, pronto, ele sintetizou aquilo que eu estava falando até aqui, certo? O que pode caracterizar esse fenômeno de massas? Ele pode ser uma nova organização da humanidade, ele pode trazer possibilidades para a humanidade, mas ao mesmo tempo ele também pode fazer com que essa humanidade sofra uma grande catástrofe. Tudo depende do andamento que vá se dar a esse fenômeno. Não há nenhum progresso seguro, nenhuma evolução sem a ameaça de involução e retrocesso. Tudo, absolutamente tudo, é possível na história. Tanto o progresso triunfal e infinito, quanto a periódica regressão. Bom, aqui ele está batendo de frente com o pensamento progressista. Mas o mais importante é a verdade do fenômeno. Ele está analisando o fenômeno de massas. Ele vê que as massas começam a tomar o espaço público, que as massas começam a definir como as coisas devem ser, que as massas começam a ser os diretores da sociedade em todos os sentidos, político, social, entre outras coisas. Mas ele fala isso como um filósofo no sentido de: não estou determinando aqui, desde o princípio, que isso é um fenômeno negativo e que por causa disso tudo vai ser uma catástrofe. Não. É possível que desses movimentos, dependendo de como as coisas forem dirigidas, que saia daí algo positivo. Mas também o que eu observo é que há muita coisa que está envolvida nesse fenômeno que é negativa. Bom, olhando agora aqui no século XXI, né, me parece que o fenômeno da rebelião das massas, ele se aprofundou. Ele se aprofundou, ele se tornou mais dramático ainda do que no tempo de Ortega. Hoje nós vivemos a rebelião das massas no seu ápice, inclusive com as possibilidades materiais que as massas têm à sua disposição. As massas no tempo de Ortega não tinham acesso à internet, não podiam se manifestar e ser ouvidas como eram antes. Então hoje as possibilidades aumentaram. Junto com essas possibilidades da manifestação da massa, vem junto também a possibilidade de figuras que não são massa, que não fazem parte dessa ideia de massa, mas estariam dentro da caracterização de minorias, como o Ortega fala, também com esse fenômeno de massa, esses indivíduos especiais, eles também podem se manifestar. Então veja um ladinho positivo aí desse fenômeno das massas. Tá? Então é importante a gente colocar isso, entender isso no Ortega. O Ortega, ele vê as coisas não de maneira dogmática, né? Ó, é assim, é daquele jeito, as coisas serão de outro jeito. Não. A história está aberta. Isso é uma visão interessante. E é uma visão que vai de encontro à visão
dominante, tanto no seu tempo como até hoje também. Mas ali no começo do século XX, século XIX, começo do século XX, a visão progressista da história era muito comum. Uma visão determinista da história. Muitas vezes fatalista da história era muito comum. Então o Ortega ele aparece assim como um pensador que vai, assim, bate de frente com o pensamento dominante da intelectualidade do seu tempo. Tanto que ele fala que tudo é possível na história, tanto o progresso triunfal, que é o que a maioria dos intelectuais da sua época pensavam, né? O progressismo nada mais é do que a ideia de progresso constante e ininterrupto, como a periódica regressão. Então, o Ortega ele vai acreditar na possibilidade, vai ter a convicção, né, da possibilidade de regressão na história, momentos históricos que, em vez de progredir, regridem. Então, isso é interessante. A vida individual, coletiva, pessoal, histórica é a única entidade no universo cuja substância é perigo. Compõe-se de peripécias. Rigorosamente falando, é drama. Isso é maravilhoso, além de poético, né? Porque um filósofo como Ortega vê a vida em suas infinitas possibilidades. Ou seja, a vida como algo aberto, né? A vida como algo aberto, não fechado. A vida como algo que faz diferença, como algo que não está com seus caminhos completamente definidos. Mas a vida, tanto individual, a minha vida, a sua vida, mas também a vida do país, a vida do mundo, a vida da sociedade, a vida da civilização, ela também está aberta. Veja, é uma visão muito diferente da maioria das visões até da intelectualidade. Né? Há uma tendência a ver um certo determinismo histórico. E o Ortega não, ele vê que tudo está aberto, tudo é possível. As coisas podem se manifestar de maneiras diversas e podem seguir caminhos diversos. Não é porque há um tipo de manifestação que no passado ocorreu de certa maneira que hoje vai ocorrer também dessa maneira. Depende muito das decisões individuais, das possibilidades momentâneas, das circunstâncias. Tudo envolve. O Ortega é o filósofo que enfatiza a força vital, que enfatiza o momento, que enfatiza as circunstâncias. Tudo isso vai temperar não só o indivíduo, mas vai temperar a coletividade. Por mais que haja manifestações semelhantes, a gente fala de aprender com a história, e é correto, nós temos que aprender com a história, mas nunca uma manifestação histórica hoje vai ser idêntica à manifestação histórica de outros tempos, em que as circunstâncias eram diferentes, que os instrumentos disponíveis eram diferentes, que a realidade era diferente, entende? Então há diferenças e é preciso ressaltar essas diferenças, e isso vai tornar a vida uma grande aventura. Eu gosto muito dessa expressão. Nas minhas aulas de filosofia, eu tenho uma aula, inclusive, que eu falo que filosofia é uma aventura, mas não é só a filosofia que é uma aventura, a vida é uma aventura. É uma aventura, um risco constante, as possibilidades se abrindo e se fechando, e também assim, a incerteza, né? Nada é certo, e tudo é um tanto fugaz. A vida é fugaz, se você for pensar. A maioria dos meus projetos, vamos dizer assim, eles foram meio circunstanciais e ocasionais e fruto muitas vezes de acasos e coincidências. Né? Claro que a gente vai falar da mão divina, mas eu não tenho controle da mão divina nem consigo vê-la. Né? Eu acredito que muitas vezes ela esteve envolvida em muitas coisas da minha vida, mas eu não consigo dar certeza. Mas muitas coisas acontecem, a maioria delas meio por acaso. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente precisa apenas estar nas situações, estar disposto, estar disponível nas situações, fazer o que deve ser feito.
Fábio, qual é o seu projeto? Meu projeto é fazer aquilo que eu acredito que é minha missão fazer. O que isso vai gerar? Isso pode gerar muita coisa. Ou não pode gerar nada, de repente. Mas normalmente gera alguma coisa, né? Por eu estar em determinadas situações, surgiram oportunidades. Que se eu não estivesse fazendo aquelas coisas naquele momento, essas oportunidades simplesmente não surgiriam. Mas eu não procurei as oportunidades. Eu simplesmente estava lá, fazendo o que eu acreditava que devia ser feito. E a vida quase tudo é assim, né? A vida é uma aventura mesmo. Nós nos dispomos a fazer as coisas e oportunidades surgem. Às vezes o nosso papel é apenas identificar as oportunidades e agarrá-las. Só isso. Mas criar as oportunidades é possível, é possível. Na minha vida, pelo menos, pouca coisa eu criei, viu? A maioria das coisas surgiram. Os sintomas da nova conduta, e que agrupamos sob o título de ação direta, podem indicar também futuras perfeições. Então, o Ortega está falando aqui o seguinte: a ação direta é o fenômeno da massa. É um nome que ele deu para o fenômeno da massa, uma forma, né, um modo como a massa atua. A massa não atua por intermediários. A massa, ela cria as suas pressões, ela cria o seu modo de atuar através Anderson, deixa na tela aí que eu já vou responder, tá? As massas atuam de maneira direta, de maneira objetiva. Elas fazem pressão por ser massa, entende? É uma pressão que não é uma pressão específica num ponto. A massa toda, ela faz a pressão. Eu escrevi um texto sobre isso. Depois outro dia eu vou esmiuçá-lo um pouco mais. Mas é aí disso que o Ortega está falando. Antes, deixa eu agradecer a Mona Lisa. Eu conheci a Mona Lisa pessoalmente no evento que nós fizemos, dia 3 de setembro. Cheguei lá cedo, a Mona Lisa estava na porta, convidei para tomar um cafezinho, paguei o cafezinho para ela, cafezinhozinho, na padaria, e ela agora está retribuindo o cafezinho, muito mais que um cafezinho. Obrigado, Mona Lisa. Mandei um cafezinho por Cheston, ela escreve, um pouquinho atrasada, mas em agradecimento, e eu que agradeço, aproveitando para parabenizá-lo por esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Mona Lisa. Manda um abraço aí pro seu grupo aí das Mães Direitas de BH, tá bom? Obrigado. Bom, então ele fala, né, que esse tipo de ação direta pode indicar também futuras perfeições. Ou seja, veja, o Ortega, ele não é um elitista no sentido pejorativo do termo. Eu odeio as massas. Não é isso do Ortega. E acha que o mundo não pode ter ações diretas por meio de movimentos mais de coletivos. Não é isso que ele está falando. Voltando para o nosso tempo, agora no século XXI, nós estamos vendo que alguns movimentos de massa estão sendo até interessantes e importantes para deter movimentos políticos específicos, ideológicos. Quem está segurando isso aí são movimentos de massa, tá certo? Então, é um lado positivo dessa questão das massas. Nós não estamos sujeitos, se as massas ainda têm alguma possibilidade de movimentação, como a gente está vendo que ainda tem, isso permite que também, se as massas seguirem por um caminho positivo, como parece estar sendo o caso nesses casos que nós estamos vendo atualmente, elas impedem a atuação, às vezes, de grupos que querem impor as suas determinações. Há instituições mortas, respeito a determinados valores já sem sentido, soluções indevidamente complicadas, normas que provaram sua ineficiência. Neste caso, a simplificação representa a higiene e melhor gosto, portanto, uma solução mais perfeita. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está contrastando o movimento de massa
os fenômenos de massa, né? Não vou falar movimento de massa, porque parece um movimento unívoco. E não é, são fenômenos de massa. Então ele está contrastando esses fenômenos de massa com os modelos que existiam na sociedade até ali. Modelos institucionais, tradições, valores. E olha que interessante, Ortega não é um pensador progressista. Não sei se ele pode se encaixar como um pensador conservador. Provavelmente não, conservador no sentido, né, mais duro da palavra. Mas ele coloca, mesmo não sendo progressista e até criticando bastante o modelo e o pensamento progressista, ele coloca que nós não podemos negar que algumas instituições já estão mortas, que alguns valores já não têm sentido, que algumas soluções que até aqui funcionaram se tornaram complicadas e algumas normas que as pessoas ainda respeitam já não são eficientes. E é verdade. O Ortega, inclusive, em estudos seus filosóficos, ele trabalha bastante isso, da questão da verdade e de como cada verdade é encarada em sua época. Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é filosófico demais. Poderia fazer uma aula sobre isso, mas não é o caso. Mas resumindo, assim, ele vai defender que a verdade ela passa por momentos diferentes e ela é tratada de maneira diferente, sem ser relativa. Ela continua existindo. Mas as gerações tratam de maneiras diferentes porque as circunstâncias são diferentes. E é isso que ele está falando aqui. Nem tudo assim é muito fixo. E há instituições que já passaram, que já não tem mais muito sentido, sabe? É isso que ele está falando, tá certo? E nós temos que aceitar isso. Não é porque nós somos conservadores que nós vamos nos prender a ideias que já não funcionam, a instituições que já não funcionam, apesar de acreditar que há instituições eternas. Mas caramba, as circunstâncias mudam, os instrumentos mudam, né? Não precisamos ser regressistas ou, pejorativamente falando, reacionários. As circunstâncias mudam, as formas de encará-las também mudam. Nós precisamos identificar o que são instituições e valores que já não têm sentido, o que são instituições e valores que foram propositalmente corrompidos para não parecer ter sentido. Então, são duas coisas diferentes e nós precisamos identificar cada uma delas. A vida pública em geral, especialmente a política, requeria uma redução urgente ao autêntico. E a humanidade europeia não pode dar o salto elástico que o otimista reclama dela sem antes se despir, sem correr para a sua pura essência até coincidir consigo mesmo. Isso é muito, até um pouco difícil. Obrigado, Daniela, pela contribuição. Deus abençoe a sua vida mais uma vez, sempre aqui apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado, Daniela. Obrigadão mesmo. Então, o que o Ortega está falando é que é o seguinte, que o Ortega fala dentro da perspectiva europeia, né, do seu tempo, e ele fala que a Europa ela está com um certo entusiasmo, certo? Certo entusiasmo. Só que ele fala assim, só que apesar desse entusiasmo que a Europa sente nesse momento, ela tem que tomar cuidado porque ela não pode se empolgar com esse entusiasmo sem ser autêntica, sem buscar a sua essência. O que ele quer dizer é que os caminhos que o fenômeno de massa possibilitam podem ser interessantes. O problema é que a mentalidade que esse fenômeno de massa traz impede que esses caminhos sejam trilhados de maneira autêntica, real, sincera, se compreendendo o que deve ser feito. Entende? Esse é o grande perigo. Você se empolga, nós somos uma grande geração, nós podemos fazer grandes coisas, nós podemos lutar, nós podemos
trabalhar por uma sociedade, mas nós não entendemos nada dessa sociedade, nós não entendemos os fundamentos dessa sociedade. Então, assim, se você não entende o fundamento de alguma coisa, como é que você vai trabalhar sobre essa coisa? Né? Qualquer profissional que trabalhe, mas não saiba o fundamento do seu trabalho, é um profissional capenga. E a sociedade também. Ela não pode querer trilhar os caminhos mais otimistas sem entender o que ela é na sua essência. E é isso que o Ortega começa a perceber. Ele fala assim, tudo bem, o fenômeno de massa é um fenômeno interessante, é um fenômeno bonito, é um fenômeno que traz possibilidades positivas, mas junto com o fenômeno está vindo uma mentalidade, surge uma mentalidade que não compreende o que ele é e não compreende as suas bases. Então, diante disso, se torna um fenômeno perigoso. Não em si, mas por não possuir os conhecimentos, né, necessários para seguir em frente. É preciso evitar o maior pecado dos que dirigiram o século XIX. A consciência defeituosa de sua responsabilidade, que fez com que não se mantivessem alertas e vigilantes. Esse é o perigo, né? De quando você tem um entusiasmo, né? Esse entusiasmo futurista, vanguardista, progressista, modernista, que na década de 30, a década que Ortega escreve, era evidente, né? E quando você deixa se levar pelo lado favorável do curso dos acontecimentos e não atenta para a dimensão de perigo e mau sinal que mesmo a hora mais agradável possui, é precisamente nesse momento que você falha na missão de responsável. Então, o entusiasmo europeu, o entusiasmo ocidental com o século XX, né, com o século XIX principalmente, e o século XX vem trazendo isso, com as conquistas materiais, com o crescimento, com o capitalismo, com tudo aquilo, a democracia liberal e tudo aquilo de bom, de repente, esse entusiasmo, se ele não for bem compreendido, se ele não for um entusiasmo medido e dentro de uma compreensão geral da estrutura e uma compreensão geral do caminho que levou até ele se torna perigoso. E veja, nós estamos falando da década de 30, começo, 1930, começo, e o que vai vir depois? E aí, o Ortega ele se torna profético. Porque tudo que acontece a partir dali, até a Segunda Guerra Mundial, é exatamente esse entusiasmo contemporâneo daquela época, né, começar a se deparar com atitudes retrógradas, né, que parecem retrógradas e que vão de encontro aos que eles achavam seus valores. É aí que surge o fascismo, é aí que surge o nazismo. Já havia o comunismo ainda era o movimento lá do Oriente, né? Era o movimento da Rússia. Aqui havia entusiastas, mas não governos. E começa a surgir também ideias socialistas. E surge inclusive a escola de Frankfurt com socialistas divulgando as ideias progressistas de maneira mais contundente. Então veja bem, tudo isso acontece porque aqueles que deveriam estar à frente, cuidando, vigiando, né? Aí voltamos à questão das elites e das minorias especiais, que deveriam ser os diretores da sociedade, estão afastadas, se é que existem, né? Já não tem mais peso, já não tem mais força. Então não há vigilância, não há compreensão, há entusiasmo sem compreensão. Entusiasmo sem compreensão torna as pessoas temerárias e esfria a vigilância, né? A vigilância deve ser constante, é um princípio conservador, inclusive. Você estar atento às possibilidades e os perigos que vêm junto com essas possibilidades. Mas quando você está numa sociedade entusiasmada, que acredita no seu próprio poder, que acredita nas suas próprias conquistas,
que não entende como que chegou nessas conquistas, que apenas tem as conquistas, tem os poderes que se manifestam. Só por isso, abaixa-se a guarda para os perigos. E aí acontece aquilo que aconteceu, que nós conhecemos muito bem na história. Se fizermos um balanço para diagnosticar nossa vida pública, verificaremos que os fatores adversos superam em muito os favoráveis. Bom, aí ele começa, depois de fazer a sua análise e observação, ele chega a alguma conclusão. E ele olha assim, olha, esse fenômeno ele tem muitas possibilidades positivas e negativas, mas observando bem, olhando bem, prestando atenção em tudo que eu estou vendo aqui, as características, a natureza dessas manifestações, pelo que eu estou vendo, os fatores negativos estão superando e muito os positivos. Então estamos diante de um fenômeno realmente perigoso, um fenômeno que nós temos que tomar cuidado. Todo o crescimento de possibilidades concretas que a vida experimentou corre o risco de se autoaniquilar ao se encontrar com o problema mais pavoroso surgido no destino europeu e que formulo mais uma vez. Qual é o problema? Apoderou-se da direção social um tipo de homem ao qual não interessam os princípios da civilização. Então aqui o Ortega identifica onde está o problema. O problema é o seguinte: existe um novo fenômeno, um fenômeno de massas, e essas massas que tomam a direção da sociedade, que tomam os espaços públicos, elas têm um defeito de base fatal. Fatal. Qual é esse defeito? É a completa ignorância dos princípios da civilização onde ela vive. Ela vive numa civilização que começou a ser construída há 2000 anos. Que tem todo um histórico de como essa civilização chegou aonde chegou. Mas ela ignora esse histórico. Ela olha apenas o presente, entende o presente como a vida como deveria ser, e não é. Não é como deveria ser. Aquilo foi uma construção. A civilização do século XIX, século XX, século XXI não é uma civilização que chegou onde chegou de maneira natural. Nossa civilização não é natural. Nós chegamos aqui por uma construção que dependeu de muitos fatores. Não era para ser assim. Não é para ser assim naturalmente, espontaneamente. Tanto que basta você olhar civilizações que, as poucas, né, raras, não digo nem civilizações hoje, mas os raros rincões que talvez não tenham sofrido a influência que nós sofremos, esses rincões são outro mundo, fazem parte de outro mundo, entende? Então, o erro genético do nosso tempo, do fenômeno de massa, esse erro genético é a ignorância dos princípios, de como nós chegamos até aqui, o que foi necessário para se construir essa civilização e quais são os princípios que sustentam essa civilização. Porque são os mesmos princípios que sustentaram até aqui. Então, se os novos diretores da sociedade, que é tratado aqui pelo Ortega resumidamente como essa massa, esse fenômeno massivo, esses diretores, não conhecendo esse princípio, eles tornam-se um perigo para a civilização. Porque assim, e agora? Até aqui, seguimos com princípios. E daqui em diante, sem esses princípios, onde vai dar? No que vai dar? No que vai dar? Esse é o grande perigo. Nós ainda estamos dentro desse processo. Nós aqui no século XXI ainda estamos dentro desse processo. E nós ainda estamos dentro desse processo, digo eu digo isso, nós ainda estamos dentro desse processo porque subjacente a todo esse fenômeno ainda existe a cultura tradicional que vai segurando, né, as coisas de alguma maneira.
Dois fatores vão segurando: a cultura tradicional e a própria natureza. A própria natureza. A própria natureza, ela se debate contra isso aí. Contra essas imposições diferentes, inclusive contra esse fenômeno de massa. Porque o fenômeno de massa também é antinatural. Toda a natureza é hierarquizada. Toda. E a sociedade sempre refletiu isso. Até hoje ela é hierarquizada, mesmo dentro do fenômeno de massa ela cria uma certa hierarquização. Mas é um fenômeno artificial. E a própria hierarquização do fenômeno de massa é uma hierarquização que se esforça para ser. Porque o fenômeno de massa ele quer evitar a hierarquização, só que ele não consegue. Então fica uma disputa. Então é uma hierarquização mais fraca, mais frágil e em constante combate. Não é uma hierarquização estabilizada como sempre foi. Né? As coisas são desse jeito, existem cada um no seu lugar. Não. Existe a hierarquização, e a hierarquização na sociedade atual ela sempre acaba se manifestando, mas sempre em combate e sempre sofrendo resistência desse fenômeno, que é o fenômeno da massa. Bom, naturalmente, interessam para esse homem aí da massa, né? Ou para essas pessoas nascentes e viventes dentro desse fenômeno de massa, interessam-lhes os anestésicos, os automóveis e algumas coisas mais. Mas isso confirma seu radical desinteresse pela civilização, pois essas coisas são apenas produtos da civilização, e o fervor que lhes é dedicado ainda ressalta mais cruamente a insensibilidade para os princípios de que nascem. O Ortega simplesmente está falando o seguinte: as pessoas são muito empolgadas com aquilo que a civilização atual fornece para elas. Os instrumentos, né? Ele usou o exemplo dos anestésicos, os automóveis, os aviões, os carros, a própria hoje a internet, né? Hoje no nosso tempo, são coisas absurdas, assim, absurdas. A tecnologia, tudo isso está disponível. E as pessoas estão empolgadas com isso. Nós somos empolgados com isso. Só que ao mesmo tempo, essa empolgação mostra e leva-nos a um desinteresse para tudo que ficou para trás. Porque a gente olha o homem do século XIX, veja bem, ó, o homem do século XIX para nós é um antiquado. O antiquado é o cara que está vivendo um mundo sem nada. Mas veja, o século XIX já é o século revolucionário. O homem do século XIX, comparado com os homens anteriores, tinha tudo. Então, imagina nós hoje, que olhamos o homem do século XIX como um atrasado, imagine os anteriores para nós, o que são pré-históricos. Então, isso faz-nos não só empolgados, mas orgulhosos do nosso tempo, e, ao mesmo tempo, faz-nos desprezar os tempos anteriores. Os tempos anteriores, eles simplesmente são abandonados, são esquecidos, são ignorados. Tirando assim, por alguns ainda que resistem, uma certa elite intelectual, muitas vezes silenciosa, que resiste estudando essas coisas, tentando compreender, mas a massa, inclusive aqueles que se colocam no topo dessa massa, né, no topo da hierarquização artificial da massa, esquecem, ignoram tudo que está atrás e simplesmente são insensíveis a tudo isso. Já começa a ser difícil atraírem-se discípulos para os laboratórios de ciência pura. Isso acontece quando a indústria atinge o seu maior desenvolvimento. O Ortega ele vai desenvolver muito isso nos seus trabalhos de filosofia, o quanto a própria ciência, né, ela deixou a ciência pura, que é a ciência do conhecimento em si, para tornar-se a ciência
do que pode ser feito para ajudar a sociedade. Hoje não se fala em ciência sem pensar em que utilidade pode ter naquilo. Por exemplo, se você pegar os estudos de física quântica, que é a coisa mais, por enquanto, né, a coisa mais inútil que existe, porque se estuda algo que não se sabe exatamente o que é, se observa os fenômenos quânticos sem entendê-los. Nenhum físico quântico, se você algum dia ouvir alguém explicando o que significa o fenômeno quântico, sabe que você está diante de um charlatão. Um físico quântico sincero, ele diz para você o que ele observa, não o que significa aquela observação. Porque ele não sabe. Ainda não se sabe. Especula-se, mas não se sabe. Mas veja, o anseio por utilitarismo é tão grande que as pessoas já há um bom tempo já pegaram as observações quânticas e aplicaram, né? Então tem livros de cura quântica, livros de movimentos quânticos, livros de direito quântico. Eu tenho um livro aqui de direito quântico. Tudo quântico. Ou seja, as pessoas elas estão empolgadas e tão necessitadas de que as coisas tenham a sua utilidade, que elas simplesmente trabalham sempre no sentido de fazer com que as coisas funcionem de determinada maneira. E fazendo com que a ciência pura, ela simplesmente trabalhe sempre no sentido de buscar a sua utilidade. E mesmo aquilo que não tem utilidade, obviamente não tem utilidade, mesmo aquilo que não tem utilidade, as pessoas querem dar uma utilidade de qualquer maneira. Então não existe mais aquela questão da busca do conhecimento pelo conhecimento. Não existe mais, ninguém está buscando conhecimento pelo conhecimento. É algo que está ficando para trás. E o Ortega percebe isso naquele tempo. Todo conhecimento precisa ser, olha, para que serve isso aí, né? Você estuda filosofia para quê, né? Filosofia para aplicar em alguma coisa. É isso, né, que as pessoas buscam. Então, não existe mais a busca pelo conhecimento. E é uma das coisas que o Ortega percebe no seu tempo. Poder-se-ia demonstrar incongruência semelhante na política, na arte, na moral, na religião e nos campos cotidianos da vida. Então isso que ele observa na ciência, ele aplica em tudo. Então, a política é utilitária, mas, bom, a política, ela sempre é mais ou menos utilitária mesmo. Mas na arte, por exemplo, veja, toda a arte, ela se tornou utilitária de alguma maneira, né? Ela se tornou doutrinária, ela se tornou pregadora. A arte por si mesma é muito raro, né? Moral, na religião, né? Nos campos cotidianos da vida. O homem hoje dominante é um primitivo. Eles usam um termo, naturalmente, emergindo no meio de um mundo civilizado. O mundo é civilizado, mas seu habitante não é. Nem sequer vê a civilização nele, mas a utiliza como se fosse natureza. Isso aí ele vai repetir, eu já falei isso aqui nos outros capítulos que eu estudei com vocês. O homem contemporâneo, o homem do nosso tempo, ele vive aqui e para ele tudo é natural, né? É natural ter prédios, é natural ter carros, é natural ter aviões passando no céu, é natural nós falarmos na internet. Tudo isso para ele é natural. Ele não entende como é que as coisas nunca foram assim, né? Essa é a coisa mais natural do mundo. E não é, isso é tudo absolutamente artificial. Mas ele vive nesse mundo como se essas coisas fossem naturais, espera sempre que as soluções venham também de maneira natural. Já falei sobre isso também, na época da epidemia, muita gente aceitou trancar-se porque esperava que as soluções fossem dadas em 15 dias. Né? 15 dias. Por quê? Porque é natural, é tão natural sair remédios, os cientistas encontrarem soluções para os nossos problemas, né? Então as pessoas aceitaram, se prenderam. Algumas foram percebendo que não era bem assim e outras aceitaram depois quando apresentaram uma solução. Por que aceitaram essa solução? Porque para elas é natural a solução. É natural que os cientistas descubram como combater certas doenças. E tudo isso é natural.
Estranho se não descobrissem. Para essas pessoas é assim, por isso que aceitaram com tanta facilidade. O homem massa atual é de fato um primitivo que entrou pelos bastidores do velho cenário da civilização. Spengler acredita que a técnica poderá continuar vivendo depois que tiver morrido o interesse pelos princípios da cultura. Não posso acreditar nisso. E a ciência não existe se não se interessa em sua pureza e por ela mesma. A técnica só poderá sobreviver um pouco, enquanto durar a inércia do impulso cultural que a criou. Vive-se com a técnica, mas não da técnica. Isso aqui parece besteira, parece uma coisa marginal dentro daquilo que o Ortega está falando, mas na verdade é muito sério. Porque o que ele está dizendo, em outras palavras, é que a continuar a civilização seguindo seus caminhos, ignorando os princípios, seus princípios, há um momento que ela vai entrar em colapso. Porque é impossível viver apenas das suas técnicas, dos seus instrumentos atuais, viver apenas do presente, apenas daquilo que se faz hoje, sem saber de onde veio. Isso, se você não sabe o histórico da sua civilização, o que levou a sua civilização até onde você está, se você não sabe isso, o que acontece? Aos poucos você vai ruindo o presente vai perdendo aquela força, a técnica que você usa hoje vai perdendo sentido, chega um momento que entra em colapso. É isso que o Ortega está falando. Então o perigo da nossa civilização ao abandonar ou a ignorar os princípios é, em algum momento, entrar em colapso. O atual interesse pela técnica não garante nada, menos ainda o próprio progresso ou a sobrevivência da técnica. O que ele está dizendo é que vai colapsar se continuar dessa maneira. Bom, já faz quase 100 anos que o Ortega falou isso. Então ele errou? Não. Eu entendo que o Ortega, o que ele apontou, se aprofundou. Tá num processo de aprofundamento. E, claro, todo pensador acredita que o seu momento é um momento crucial. Mas eu vejo esse nosso momento como o ápice desse fenômeno que o Ortega aponta. Né? Realmente, nós vivemos o fenômeno das massas no seu apogeu. Isso traz algumas possibilidades, mas também traz alguns problemas seríssimos. O homem massa não é sensível a razões e só aprende quebrando a própria cabeça. Né? Então, quer dizer, a civilização atual, ela vai ter que, seguindo o seu caminho, ela vai ter que quebrar muita cabeça para aprender, se aprender. O pós-guerra converteu o homem de ciência no novo pária social. E pós-guerra que ele está falando aqui é a Primeira Guerra Mundial. E aí ele fala da filosofia, né, que a filosofia não necessita proteção, atenção, simpatia da massa. Ela está consciente de seu aspecto de perfeita inutilidade, e com isso liberta-se de qualquer sujeição ao homem médio. Mas veja, hoje em dia, porque assim, o que acontece aqui, para vocês entenderem, em outros escritos, o Ortega fala, ele vai identificar que a filosofia naquele tempo, no tempo dele, está renascendo. Porque a filosofia foi até ali muito... tentou ser científica, se submeteu demais à física, foi utilitária e tal, e de repente aquilo está criando um movimento diferente, no seu tempo, criando um movimento diferente de... alguns pensadores começam a tentar reviver a filosofia como ela sempre foi, né? Ampla, vital, né? E realmente no círculo de Ortega muitos pensadores saíram. William Marias, Zambrano, Javier Zubiri e outros. Então veja, é uma observação dele. Acho que mal ele sabia que iam fazer com a filosofia, a massa ia pegar a filosofia também, ia massificá-la. E hoje quem são aqueles que são conhecidos como filósofos? Os maiores filósofos, não os maiores, né? Os mais conhecidos, os mais falados, são filósofos absolutamente utilitários, absolutamente massificados, no sentido de falarem aquilo que a massa espera ouvir.
Então, esse fenômeno se aprofundou negativamente, né? Nem aquilo que de positivo Ortega percebia no seu tempo manteve-se, né? As ciências experimentais, sim, essas necessitam da massa, como estas necessitam delas sob pena de sucumbirem. Diferente das ciências, as ciências puras, né, do puro conhecimento. A desproporção entre o constante e patente benefício que a ciência lhes proporciona e o interesse que demonstra por ela é tamanha que não há como enganar-se com vãs esperanças de esperar mais que barbárie de quem se comporta assim. É o mais aterrador, a desproporção entre os benefícios que o homem médio recebe da ciência e a gratidão que lhe dedica. Porque assim, o homem fala muito de ciência, mas quando a ciência que o Ortega está falando aqui é a ciência pura. O homem médio não quer saber de ciência pura, conhecimento pelo conhecimento. Vai o filho de qualquer pessoa falar, quero ser cientista, quero ser filósofo, quero estudar os princípios das coisas. Não tem nenhum sentido para a cabeça das pessoas. O homem médio não entende isso. Se ele não falar por que ele está fazendo aquilo, qual é a utilidade daquilo, o que ele vai ganhar com aquilo, não teria nenhum sentido na cabeça dessas pessoas. E o que o Ortega está falando é o seguinte, mas são exatamente esses estudos, esses conhecimentos puros, do conhecimento pelo conhecimento, é que são a base para que se possa fazer a ciência empírica, para que se possa fazer a ciência utilitária, para que se possa fazer a técnica e a tecnologia. Antes da tecnologia existe todo um conhecimento basilar, entendeu? Então é uma ingratidão, né? O pai, se ele entendesse o que está sendo falado, né? Se o filho fala assim, eu quero fazer filosofia, o pai vai falar, maravilhoso, não há nada mais nobre do que isso, mas jamais. Quanto você vai ganhar com isso? Nada? Meu Deus, que vergonha. O europeu que começa a predominar seria, relativamente à civilização complexa em que nasceu, um homem primitivo, um bárbaro emergindo pela escotilha, um invasor vertical, para citar aquela frase que eu falei na outra aula do Ratenot, sobre a invasão vertical dos bárbaros. Então é isso que o Ortega está falando, é isso que o Ortega está repetindo. Ele insiste nisso. O homem contemporâneo é um primitivo. Ele vive nesse mundo como se fosse um mundo natural e não entende nada dos seus princípios.